Olá, meus amigos, vamos à nossa primeira aula de prática processual. Vamos lá. Vou dar o nome da nossa aula de PP 01, conforme nós já conversamos na aula introdutória. E a nossa PP 01 vai tratar da primeira e essencial peça que nós temos que saber, que é a petição inicial. Mas eu vou chamar essa aula ponto 1 de introdução à prática, introdução à prática processual. Pois bem, o que nós vamos ver aqui, como eu disse, é como redigir a nossa petição inicial, mas eu vou ajustar o meu comentário para como redigir uma petição. Primeira coisa que nós temos que ter em mente: peticionar é muito simples. O que é peticionar? É pedir. Então eu vou me dirigir a alguém, o Estado juiz, a autoridade julgadora, para que ela, dando a oportunidade de responder a outra parte, para que ela me dê o direito, ou até melhor, para que ela diga quem tem o direito acerca de um assunto. Então, toda e qualquer petição é um pedido que eu faço à autoridade julgadora. Bacana. Como é que eu faço isso? Ou com base em que eu faço isso? Então, vamos colocar aqui uma introdução. Da introdução. Quando eu falo em petição, eu, como disse, peço a alguém alguma coisa. Então, a minha petição é um pedido. Esse pedido eu vou colocar pedido entre aspas, porque pode ser uma resposta a um pedido feito por alguém. O que eu pedirei à autoridade julgadora? Que não atenda ao pedido da outra parte. Então, o pedido pode ser em sentido estrito. Eu sou o autor e peço ao juiz que me dê o que eu entendo de direito. Ou um pedido em sentido amplo. Eu sou qualquer interessado no processo, autor, réu, um terceiro interveniente, o Ministério Público, qualquer um que entre no processo e peça ao juiz alguma providência, algum provimento, algo assim. Então, o pedido sempre é algo que alguém se refere ao Estado juiz. Nós temos na nossa petição o autor, nós teremos na nossa petição o réu, sendo que o autor faz o pedido ao juiz, ao magistrado, e o juiz dá a oportunidade de defesa para o réu de forma bem simples, bem rudimentar. Essa é a nossa visão. Na nossa prova, a probabilidade maior, eu não estou dizendo que será assim, mas a probabilidade maior é que nós estejamos na posição de autor. Já caiu peça de defesa na nossa segunda fase, ADM? Já caíram contestações. Então, pode acontecer de estarmos aqui? Pode, sem problema algum. Mas o normal é isto. Vamos trabalhar com todas as possibilidades. Bacana. O que nós temos que entender da nossa petição? A nossa petição, ela sempre será endereçada para a autoridade julgadora. Juiz. Autoridade julgadora, aqui de forma bem singela, juiz. Dependendo do caso, pode ser o desembargador-presidente ou o ministro-presidente, mas basicamente o juiz.
ela é endereçada ao juiz, ela vai trazer o nome do autor, vai trazer a própria peça tem um nome. Eu terei o réu, que é a outra parte do processo. Então, eu, redigindo como advogado de alguém, dirigindo-me a uma autoridade julgadora, para que ela, analisando o que eu pedi nessa peça, oportunize ao réu que ele se defenda do meu pedido. E tudo isto que eu estou fazendo, obviamente, vai ter um fundamento legal, que vai justificar este pedido, a famosa possibilidade do pedido que encontra fundamento no direito. Então, a parte estrutural tem o seu fundamento legal aqui. Isto aqui é uma parte que eu considero essencial na nossa peça, porque esta parte aqui, regra geral, vai valer na nossa prova de segunda fase, OAB, regra geral, aqui até meio ponto, aqui podemos ter 0,20, em alguns casos 0,3, 0,5, aqui não é tão comum pontuarem, dependendo da quantidade de réus, 0,2, 0,3 ou 0,5, fundamentação legal, eu ainda não vi pontuarem de forma substancial. Então, podemos encontrar aqui, assim, de forma bem mediana, um pontinho. E é um ponto que a gente não pode errar, porque nós vamos ver com toda tranquilidade que o endereçamento é muito simples. Obviamente, colocar o autor, que é o seu cliente, é bem simples. Dar o nome da peça vai ser o grande mistério, mas veremos que é bem simples. E o restante, idem, continua sendo simples. Autoridade. Eu quero alguma coisa de alguém com base nisto. E aí, eu vou desenvolver minha peça, apresentando para a autoridade julgadora o porquê daquilo que eu pedi. Apresentando para a autoridade julgadora com base em que acontecimento eu estou pedindo aquilo. Eu vou apresentar à autoridade julgadora as razões jurídicas que dão respaldo ao meu pedido. E, por fim, eu me dirijo à autoridade julgadora, elencando precisamente o que eu quero. Todos os meus pedidos e requerimentos. Como nós sabemos, ainda que grosseiramente, a toda causa, a toda ação tem que ter um valor. E, por fim, o fechamento da petição, que é datar e assinar. Esta parte final aqui, considerando que nós temos uma média de 4 pedidos sendo pontuados em prova, 3 a 4 pedidos sendo pontuados, o valor da causa quase sempre pontuado, o fechamento da petição, vez por outra pontuado, nós podemos ganhar aqui, quem sabe, 1 ponto. Então, nós podemos ter 2 pontos, na verdade, de 1,5 a 2 pontos, 2 pontos, pensando de forma positiva, só com aspecto estrutural. Porque o lance do direito, a discussão jurídica, estará eminentemente aqui. Então, aqui é a hora em que eu vou desenvolver
para o examinador, óbvio, né? Não para o juiz no dia da prova. Para o examinador, vou desenvolver todos os argumentos, teses, teorias, princípios que vão me dar substanciais pontos. Isto é a nossa prova. Isto é a nossa peça. Isto é uma petição. Simples assim. Se você souber, de forma extremamente rudimentar, este roteirinho aqui, você faz qualquer petição na sua vida. Qualquer. Porque você pode, dentro desses tópicos, criar subtópicos. Você pode pegar isso aqui, de repente incluir um tópico novo, alterar a ordem, conforme a sua conveniência. Mas eu vou trabalhar com você do início ao fim com este modelo. Este será o nosso modelo de estruturação de petição. E de onde eu estou tirando basicamente este modelo aqui? Estou tirando do nosso importantíssimo artigo 282. Então, o fundamento normativo essencial da nossa petição inicial, da nossa peça prático-profissional, dentro do Código de Processo Civil, é o importantíssimo artigo 319. Importantíssimo artigo 319. É um artigo que você vai abrir e fechar 200 vezes, ainda que saiba ele de cor. Repare bem que a nossa petição, eu coloquei em 3 pedaços. Isso aqui eu gosto de chamar de parte 1. Parte 1, que é a parte introdutória. Aqui, parte 2, parte de desenvolvimento. E aqui a parte 3, parte de conclusão. Nossa petição, estruturada em 3 partes, será feita com base neste pequeno esqueleto, neste pequeno modelito, em qualquer circunstância de nossa prova. Nós vamos ver isso, vamos conferir em todos os casos, porque eu partirei disso aqui. Mas, como eu disse, a nossa petição, ela tem um fundamento normativo aqui no artigo 319. Abra agora o seu CPC, por favor. Vamos ver o que o 319 nos dá de presente, batendo com isso aqui. Batendo com os pedacinhos que eu coloquei da nossa petição. Vamos lá, artigo 319 do Código de Processo Civil. A petição inicial conterá, indicará, 1. O juízo a que ela é dirigida. 2. Os nomes, prenomes, o estado civil, a existência de união estável, a profissão, CPF, CNPJ, endereço eletrônico, domicílio e residência de autor e réu. Então, é a indicação do autor e do réu com a devida qualificação. Os fatos e os fundamentos jurídicos, fatos e fundamentos jurídicos do pedido ou do pedido. O pedido com suas especificações, o valor da causa, as provas com que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados, que estará aqui dentro dos pedidos, a opção do autor pela realização ou não de audiência de conciliação ou de mediação, que seria também dentro dos pedidos, e ponto. Repare, então, que o elenco do 319 traz basicamente isso aqui. O que seria a fundamentação legal? É mostrar para o examinador que eu escolhi essa peça e esta peça, por exemplo, uma ação popular, por exemplo, um habeas data,
por exemplo, uma ação civil pública, ela encontra fundamento em alguns artigos da Constituição e ou de alguma lei. Então, essa fundamentação legal é simplesmente para dizer qual é o conjunto normativo que justifica a existência dessa peça. Então, é um item importante. Cabimento. É um item que se tornou mais importante porque a FGV começou a cobrar isso aqui. E aqui é para eu explicar por que eu escolhi esta peça para o caso que me foi dado na prova. Então, é explicar a escolha. É cabível um habeas data, é cabível a presente ação popular visando anular o ato. Explicar conforme cada um dos casos, isso nós faremos em todas as peças. Isto será muito, muito, muito simples. E vai ser treino e vai ser repetição. Fechamento. Não está aqui, porque se eu peço algo a alguém, eu tenho que assinar, obviamente, dando a autoria à petição feita, ao pedido feito. Então, a assinatura identificando o autor da carta, do pedido feito ao juiz. Então, a nossa petição, ela está plasmada aqui no 319, e, obviamente, 319 vai ter vários pedaços, como eu discriminei para vocês, que acabam se irradiando para vários artigos. E, conforme o caso, a gente vai olhar alguns outros artigos importantes para a estruturação da nossa peça. O que eu quero que você enxergue agora, fazer petição é muito simples. E cria para você esse mantra, fazer petição é muito simples. Você vai guardar um modelo, que é este aqui. Não vai se preocupar com mais modelo algum. Toda e qualquer variação disto aqui vem da legislação. Toda e qualquer variação disto aqui vem da legislação. É importante que você tenha convicção. Eu não tenho que decorar a estrutura da ação popular. Eu não tenho que decorar a estrutura da ação civil pública. Eu não tenho que decorar a estrutura. É um modelo só, que é este aqui. Beleza? Confie em mim e faça o que eu sugeri em relação à parte estrutural. Escreva. Repita esse modelo, esse esqueletinho. Esse esqueletinho vai ficar um pouco maior porque eu vou colocar os pedidos aqui dentro. Então, apresentada basicamente o que é a nossa petição, vamos avançar aqui um pouquinho e colocar outro tópico que é ações, não, vou botar aqui peças. Bom, já que nós estamos fazendo uma introdução à prática processual, nós temos que ter ciência de que há a petição inicial, de que há uma resposta de quem foi atacado na petição inicial e há eventual recurso. Se já tiver havido uma decisão em relação ao pedido apresentado, recurso é quando eu vou me insurgir contra a decisão proferida. Então, terei 3 tipos de peças que estarão todos os tipos ajustados a este modelo aqui que eu trouxe para vocês. Petição, resposta e recurso. Beleza? Beleza. Quando é que eu vou fazer uma petição inicial? Quando a criatura mais importante da nossa questão no dia da prova,
quando o meu cliente, que é quem me procura no escritório, for o autor. O cliente me procura para iniciar uma relação jurídico-processual. Resposta: quando o meu cliente for o réu. O meu cliente vai me procurar em meu escritório para dizer: doutor, alguém propôs uma petição, uma ação, um pedido contra mim. Então, por favor, apresente uma resposta ao pedido inicial. E recurso? O meu cliente, sendo o autor ou réu, não importa aqui, o meu cliente me procura para combater, derrubar, guerrear uma decisão judicial. Repare que nos 3 casos, eu deixei bem claro para você que ele me procurou querendo alguma coisa, que ele me procurou querendo alguma coisa e que ele me procurou querendo alguma coisa. Nós vamos ver vários exercícios para a montagem de peça e necessariamente eu tenho que identificar esta figura, porque a partir dele eu posso já identificar se é petição inicial ou se é uma resposta, regra, uma contestação, ou se é um recurso. E se eu olhar com muita atenção o enunciado, eu não vou errar isso aqui. Sabendo quem é o cliente e, obviamente, o que ele quer naquele momento, eu só vou errar se é isso, isso ou isso, se eu estiver muito, mas muito, muito desatento ou com um problema muito grave no meu cérebro. Fora isto, não vai dar para você errar. Não tem como um ser humano errar isso aqui. André, eu já errei. Errou, acontece. Mas não vai acontecer agora. Pensamento positivo sempre. André, se não ganha jogo. Se não perde jogo. Se é uma eventualidade. Como nós vamos trabalhar com uma premissa única? Você será aprovado? Então, você identificou o cliente facilmente, naturalmente, acertou qual é o tipo de peça. Beleza? Voltamos já no próximo bloco, continuando o nosso ponto 1. Um abraço.